Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro podcast de 2026 para fazermos um rápido pós-NRF, que é o National Retail Federation, que é a maior feira de varejo do mundo, que aconteceu agora em janeiro em Nova York. E uma feira que, além dos expositores, existem muitas palestras para falar do tema. E mais de 40, 50 mil pessoas circularam nessa feira. E eu estou aqui com o Alex Quezada, nosso vice-presidente de marketing e head da Lavipop, e também Fernando Toledo, nosso head de operações da Sankasec e supply chain da companhia, que estiveram comigo lá nesses 3, 4 dias que estivemos em Nova York, né? A feira foi marcada, Toledo e Alex, por algumas coisas que me chamaram a atenção, não sei se de vocês também. Por exemplo, quem conhece o Jive Center lá é gigante, é um centro de exposições para eventos gigante, né? Deixa o nosso Center Norte aqui filhotinho perto do negócio, uma estrutura muito, muito bacana, né? Muito próprio para receber grandes eventos de dimensões internacionais, como é o caso da NRF. Mas me chamou a atenção que no subsolo, porque nós chegamos no primeiro andar ali, tinha um subsolo que era basicamente de startups, né? E essas startups voltadas basicamente à tecnologia. Eu digo, será que a minha primeira impressão, que foi a primeira NRF que eu participo, eu acho que vocês também, presencialmente, eu sempre fui em pós-NRF, né? Ou seja, o resumo que vários grupos trazem de lá. E me chamou a atenção, parecia que eu estava numa feira de tecnologia e não numa feira de retail, de varejo, né? E engraçado que a tecnologia é voltada a negócios. E eu fiquei espantado, pô, será que faz sentido tudo isso aqui? E à medida que a gente vai circulando ali pelos estandes, conversando com as pessoas, com os expositores, você vai entendendo que nenhum negócio mais, ou seja, os negócios no mundo, eles mudaram. E nenhum negócio mais, ele é assim, a tecnologia é apenas um acessório. A tecnologia passou a ser o grande pilar que move os negócios. Qual foi a percepção de vocês? Sem dúvida, Fábio. Foi minha primeira vez também, né? E eu confesso que antes de ir para a NRF, eu tinha a impressão que fosse chegar lá e ver a exposição das marcas, dos grandes varejistas, que os grandes varejistas estariam lá levando as suas novidades, as suas inovações. E quando a gente chega lá, não, a gente vê uma porção de empresas que a gente nunca viu na vida, como esse ambiente que você citou lá do subsolo, que eram as startups, mas são todas empresas voltadas para a solução para o varejo. Então, essa foi uma primeira impressão já desmistificada ali para mim, porque eu imaginei que ia encontrar as grandes marcas lá e não. A gente vê o pessoal que está levando solução para as grandes marcas. E essa sensação de chegar e encontrar tecnologia, especialmente nesse ambiente das startups, ali foi mais latente, mas a verdade é que a feira toda falou de tecnologia, e eu sei que nós vamos passar por isso, não tem como, mas especialmente sobre como a IA está interagindo com o varejo e propondo solução para essa relação varejo e cliente. Então essa foi a grande marca ali que eu tirei como impressão e percepção desse evento. Chama a atenção, e eu vou passar a palavra para o Alex, que a inteligência artificial, até anotei aqui um trechinho, para não escapar, né? Ela deixou de ser apenas um tema de interesse, que a gente escutava muito, né? E passou a comandar, né? De forma prática, integrada a grande parte das operações e experiência de consumo. Então, nós conhecemos a IA lá, que ela programava algumas situações, como chatbot, alguma coisa assim. Depois passamos para ter uma IA para pesquisa e montagem de processo. Depois passamos por uma IA generativa, aonde ela aprende com você e aí transborda esse conhecimento, né, para um outro tipo de IA que depois nós vamos abordar, certo? Mas a gente observa ali, Alex, que a IA está premiando todos os negócios e gerando experiência de consumo. Concorda? É isso, né? Você tem... acho que houve também uma mudança de pensamento, né? A gente viu isso com as próprias empresas, mas especialmente nas palestras que foram realizadas ali, ainda é uma tecnologia nova, que as pessoas estão aprendendo a lidar com ela, então estão se desenvolvendo junto, né? Então, há um ano atrás, quando nós começamos os trabalhos aqui também de implantação de IA, havia no mercado todo como a IA vai substituir muitos humanos. Eu lembro de uma entrevista, né, que
E agora O entrevistado? não, é o entrevistado, mas é que eu queria falar o nome dele lá, da carro elétrico. Gente, Do Elon Musk. do Elon Musk, né? Falamos hoje aqui sobre essa questão do branco e o branco Aquele acontece cara aqui bem lá, aquele agora. tal de Elon Musk. Só ele lá, aquele tal de Elon Musk. Só o do cara mais rico do elétrico lá mundo. da Tesla, Só o cara mais rico do mundo, tudo bem. onde ele disse que os governos mundiais precisariam criar um salário para as pessoas, porque as pessoas não teriam trabalho. Os robôs aí iriam substituir. Inclusive, recentemente ele falou que com a evolução da automação, da inteligência artificial, etc., vamos gerar um período de abundância. E esse período de abundância, as pessoas não vão ter como trabalhar e os governos vão ter que se preocupar em gerar uma renda automática para todas as pessoas do planeta. Exatamente isso. Porém, ali ficou muitas palestras dizendo que não é bem esse o caminho, né? Que a IA ela é como se ela fosse um motor, né? E o humano ele é a bússola, né? Então, a IA ela é uma ferramenta que ela vai apoiar, mas sempre vai necessitar de ter um humano. Pode ser que, obviamente, menos humanos para algumas funções, né? Mas que ela é a bússola, o humano é a bússola para poder direcionar. Né? E todas as empresas que, como o Toledo disse, né? Às vezes você vai para uma feira dessa, varejo, você tinha empresas lá que eram foco de supermercados, mas eles não estavam ali mostrando, vou ser bem, né, sumário, mas gôndolas, carrinhos, produtos para supermercados, né? Eles estavam mostrando tecnologia para os carrinhos, tecnologia para as gôndolas, né? Nós vimos uma empresa ali que tinha aquelas câmeras, onde a pessoa ali... HPE, né? Onde ela pegava ali um produto na prateleira, mesmo que ela tentasse esconder ali, a câmera identificava e já sabia. Não, né, que estava na interessante, sacola. a câmera faz leitura de você, Faz quem sua é leitura. você, o que o Alex pegou, entendeu? Exatamente. E quando você passar no checkout, ele já sabe exatamente o que você pegou, você só passa o cartão. Não precisa nem mostrar nada. Não, Você só pega, só passa o cartão. ele identifica você e você Uma já faz vez o que pagamento. você entrou na loja, o rapaz, eu e o Fábio tivemos uma conversa mais tete a tete ali com ele. Uma vez que você entrou na loja, cria-se um ID para você dentro da loja. Então, por onde você movimentar dentro da loja, aquele teu ID, aquele ícone ali, está identificando que é você. Foi muito interessante porque eles fizeram um painel lá cheio de brindes, cara. Eles investiram muito naquele stand. Sim. Então lá tinha garrafa de água daquelas tipo Stanley. Pelúcia. Tinha um monte de bichinho de pelúcia, tinha boné, Caixa tinha térmica. caixa térmica. E aí eles estavam ali distribuindo esses. Não é nem brinde, é mais do que brinde, a qualidade do material, né? Sim. Então você pega o que quiser. E pegava as câmeras monitoradas, só para você poder levar o brinde embora, você tinha que passar no checkout. Que era o que? A experiência. Isso, aí você clicava em iniciar no checkout, ele já dizia, ó, você pegou um ursinho, você pegou uma Stanley, você pegou uma garrafa térmica, um boné, etc e tal, deu tanto, débito, crédito, não sei o que, Pix, sei lá, passou ali, pronto, você saía. Então assim, e eu já fiz algumas conexões. Agora imagina a loja da 5sec do futuro, ou a Lave Pop do futuro, que a gente pode ter vendo machine, etc. Não importa ali, conforme as marcas se adaptam, né? Vamos supor no caso da 5sec que eu falei aqui. O cliente chegou na loja, a câmera já identificou. Né? Se é um cliente já usual da marca, ele já vai saber que é o Alex, que é o Fábio, o Toledo, qualquer um que seja. Né? Se não é, ele cria um ID ali pro Toledo. Aí ele largou a roupa ali. Já sabe, é uma camisa da Aramis, cinza, azul, não sei o que, papapá. Ele já chipou sem RFID. Ele já chipou ali pela qualidade da câmera, porque aquela câmera não é uma câmera de mercado, foi desenvolvida por eles. É uma câmera comum. Né? Então, e aí se aquela roupa for e voltar várias vezes, vai saber que tipo de roupa foi, E aí eu faço o link disso aí, da tecnologia. Imagina na loja do futuro, né? Lá na frente. Tinha um outro stand que a gente viu os hologramas. Vocês lembram os hologramas? Uhum. De todos os tamanhos, né? Tinha uma pessoa, tinha produto. Você imagina uma vitrine botando vestido de festa, nós lavando em holograma. Né? Dia ou noite não faz. Imagina um atendente virtual. Então, o atendente virtual IA fazendo ali. Mas vai acabar as pessoas da loja? Não vai acabar. Mas isso é uma experiência de consumo. Na verdade, como muitos palestrantes falaram, é uma reinvenção da loja física, mesclando tecnologia para facilitar os processos, né? Gerar encantamento no consumidor, melhorando o processo, diminuindo o erro humano, mas o humano é fundamental para o restante. Né? E a identificação da peça, a gente não sabe quando, é uma questão de futuro, a gente sabe quando, mas talvez seja um pouco mais longo. Mas a entrega das peças, por exemplo, é uma coisa muito mais rápida.
Porque uma vez que ele identificou o cliente, as peças estão disponibilizadas já no cabideiro, a hora que o cliente entra, ele identifica o cliente, né, o cabideiro pode automaticamente girar na posição Portinha correta, já abre ali. e já entrega, como a gente viu aquela automação, né, que entregava os produtos. Então já pode, a parte da entrega é muito mais simples, isso já é uma economia de tempo, né? Porque a gente vê na NRF o quê? Tendências. O tempo inteiro o varejo dando quais são as tendências para o futuro, seja de curto prazo, médio ou longo, mas são as tendências. E nesse exemplo que a gente citou dessa loja, ou melhor, desse expositor que estava lá simulando um ambiente de loja para você pegar seus produtos da prateleira e você basicamente passa pelo caixa, mas você nem para no caixa, porque é tudo muito rápido, É um ponto de checkout, né? Um ponto de checkout. E esses pontos que você colocou, que eventualmente pode se tornar soluções na 5ASEC do futuro, etc. Nos perdoe quem estiver assistindo, até o Fábio Alex aqui, mas a gente estava nos Estados Unidos, participando de um evento de retail que fala muito do futuro, então de vez em quando vai ser umas palavras aqui, termos americanizados, termos do inglês, né? Mas hoje, uma das tendências que eles falam muito, que fecha esse conceito que a gente está abordando, que é o tal do frictionless commerce, que é o comércio sem fricção. Ou seja, é o cliente ter a experiência de fazer a compra dele com menos travas, menos catracas dentro da experiência de loja. Então você chegar, cara, eu quero chegar, deixar minha roupa e sair. Então isso seria legal, nós não estamos nesse estágio, mas a gente está pensando, quebrando a cabeça, visitando, olhando para entender como um dia isso pode acontecer. E detalhe, tá? A inteligência ela vai fazer a leitura dos hábitos de consumo do determinado cliente, vai identificar que algumas peças, por exemplo, uma camisa essa escura do Alex, está precisando de um revitalizar, já vai uma mensagem automática para o WhatsApp assim, olha, ficando com a tua camisa aqui, ela precisa ser, permite ou não, digamos, né, uma simulação aqui, permite ou não que façamos o apré para o investimento de tanto. Cada um dá um aceite ali, já caiu no sistema, o cara já vai fazer o apré, por exemplo. Então, assim, menos fricção. Diminui a fricção. Menos fricção. Nós vimos também algumas empresas lá voltadas à área de marketing, né? Que fazem, por exemplo, hoje, as agências já buscam fazer os anúncios de forma personalizada, né? Mas ali é uma IA que consegue identificar o consumidor, o perfil daquele consumidor, as pesquisas que ele já fez, qual é o hábito que ele tem, e aí transformar o nosso anúncio de maneira personalizada que vai chamar muito mais atenção. Isso via a inteligência artificial, não precisa de um humano fazendo as artes. Então, né? Olha só que bacana você falou aí. Aí eu vou entrar um pouquinho já num conceito que lá eles falavam de agente e-commerce, né? Ou no Brasil a gente fala IA agética, tá? É a mesma coisa. E eles falam muito em predição, né? Então olha a importância que todas as empresas do retail, do varejo mundial, e no Brasil já também, dão a importância dos dados. Olha a importância para os nossos franqueados, de modo geral, seja da Lavipop, seja da 5ASEC, de ter os dados mais completos possíveis dos nossos consumidores. Isso facilita para a CRM, hoje já, Sim. Né, sem sombra de dúvida, traçar nossa persona e construir ações de vendas, de lifetime value do nosso cliente, ou seja, quanto mais tempo ele está conosco, mais valor ele gera para nós, mais recursos ele traz para nossas lojas, né? E a questão da predição, porque se eu tenho uma base de dados completa, né, eu consigo traçar todo o perfil desse consumidor e fazer inclusive ações customizadas. Olha só que bacana, a gente tem uma grade dentro da nossa rede de franquias, onde o agente e-commerce ele pode, que é uma evolução do IA, sabe? Onde ele toma as decisões por conta própria, dentro de parâmetros pré-estabelecidos, né? Senão fica a casa da mãe Joana. E eu estou falando da rede de franquia que pode estabelecer parâmetros, e ele nota que a necessidade do Alex é tal, e ele customiza uma promoção, um serviço para o Alex, levando em consideração a lucratividade da franquia onde ele está, a rentabilidade para manter as margens, sem aumentar o CMV, o CSV no caso, né? Porque às vezes eu falo, fazer uma promoção, vou perder desconto, vou perder margem. Não, calma. O IA preditivo, ele consegue fazer esse jogo de equilíbrio, né? Com inteligência muito rápida e customizar ações. Olha só que loucura isso que nós estamos falando, né? No momento que eu consigo ter os dados. Agora, só vamos evoluir nesse ponto se a gente tiver os dados desde agora completos, não é? Até porque se eu for mais assertivo na comunicação e no produto que eu oferto para o meu cliente, eu vou gerar satisfação, fidelização e vou vender mais. Né? Então esse é o caminho, né? Então, eu acho que vale estressar esse ponto que o Fábio está falando, porque, né? Você acabou de dar um exemplo aí, poxa, que seria... Imagina a gente já poder tirar proveito disso hoje. É uma solução.
existem várias outras soluções, vários outros pontos dentro do relacionamento com o cliente que a IA, a gente, né, o agente que AI poderia ajudar. Só que o que acontece? Nós passamos por diversos fornecedores que mostraram soluções para nós, soluções CRM, soluções do relacionamento direto dentro do ponto de loja, né? Mas tudo isso, quando a gente conversava com eles, passava pela questão de ter a base de dados. Então, cada vez mais, o que eu saí de lá com o sentimento é que cada vez mais quem não tiver uma base de dados alimentada, curada, detalhada, não vai tirar proveito dessa tecnologia, dessas ofertas que vem para frente. Fica para trás, né? Porque os outros vão ter uma inteligência, uma rapidez muito maior, ou seja, ampliando a percepção de competência, agilidade e valor para o cliente que outras marcas não vão entregar, né? Tem uma anotação aqui também de uma das palestras ali que diz o seguinte, né? O que a maioria das empresas de IA hoje oferecem são soluções para limpar, organizar e melhorar os dados das empresas. Então, à primeira vista, parece uma solução bem-vinda, mas, na verdade, é o sintoma de uma doença grave. Os dados da maioria dos varejistas não são confiáveis. E se você não tem dados confiáveis... Toma decisões erradas. Agora, muito bom ponto, mas trazendo para o nosso dia a dia, falando aqui da nossa vida de loja, como é que a gente traduz isso num conhecimento, numa prática ou num ensinamento para o nosso time, para o nosso franqueado? Como é que a gente trata o dado no dia a dia? Qual que é o aprendizado? Primeiro aprendizado, a captação. Primeira coisa, tudo começa pela captação do dado. O cara já é cliente antigo. Legal, vamos atualizar o dado. Né? Ele só gosta de dar o telefone. Acho que o primeiro ponto é a conscientização dos franqueados, né, do nosso time, da importância. Porque se eu entender que não é importante, eu falar, mas o cliente não quer dar, perde tempo, não sei o quê. Eu vou ter a desculpa pronta para não fazer. E aí a gente vai ter campanhas com engajamento de 10%, como nós temos, nós vamos ter 30% da base de dados só completa corretamente, a gente nunca vai chegar lá. E aí a gente não pode fazer ações, tomar decisões. Primeiro é conscientização. Aí na sequência vem essa questão da gente poder estar preocupado com isso. Poxa, eu preciso ter isso atualizado. A própria loja para trabalhar, para fazer uma ação de CRM hoje, com os dados que nós já temos, né? Manter, atualizar, cadastrar corretamente. E na sequência, aí também vem o nosso lado aqui, né? Então, a gente vai trabalhar em parceria, mas até estava discutindo já com o Fábio sobre isso, né? A gente tem hoje uma ferramenta que pode ser explorada, né, melhor para isso, que é o nosso aplicativo. Então, melhorar, obviamente, né, a amigabilidade e esse acesso do usuário, né, no aplicativo e usar todas as nossas campanhas e promoções dentro do aplicativo. E aí, e o franqueado lá, orientar o nosso cliente a ter o aplicativo da 5ASEC. Nós temos 600 mil clientes que vieram à loja no ano passado, e temos só 10 mil aplicativos instalados. Mais de 650 mil, na verdade, né? Exatamente, quase 700 mil clientes e só 10 mil aplicativos instalados. E isso que você está falando é muito importante, porque outro ponto que nós vimos lá dentro é que foi o meu entendimento, não sei se o Fábio e o Alex entenderam da mesma forma, mas a gente vinha falando de Omnichannel até hoje. E eles estão meio que desconstruindo a questão do Omnichannel, já estão indo para uma outra lógica, que é o quê? Né? Porque o Omnichannel muitas vezes era o aplicativo conversando de um jeito, o site do outro, a loja de outro. Hoje não, se o cara entrou pelo aplicativo e ele visitar a loja, automaticamente vai ter uma oferta para ele na loja, porque já identificou que é um cliente do aplicativo. Se ele veio pelo website, a loja já consegue. Então tudo isso integra, né? E para que a gente possa conseguir ter isso, passa por isso que você falou, de ter de fato... Como é que a gente tem 600 e quase 700 mil, como diz o Fábio? No ano, né? Eles que vieram no ano, a gente tem mais clientes, desconto será base nativa, mas só no ano passado são mais de 600 com apenas 10 mil com interação. E aí passa pelo fator humano. E que fator humano é? O fator humano é a pessoa que está ali recebendo o cliente, conversando com ele e explicando para ele a importância da coleta desse dado de uma forma adequada, respeitando a lei brasileira da LGPD, por exemplo, né, do tratamento desses dados. Porque isso nós vamos poder oferecer para ele uma experiência cada vez melhor de consumo. A gente tem que saber explicar isso para o consumidor. E aí vem um ponto importante que a gente identificou lá na feira também, que a inteligência artificial ela deve ser um potenciador da experiência humana, mas não seu substituto. Isso ficou claro em algumas palestras lá, né? Eu até notei aqui que a gente viu alguns painéis, estudos, debates que reforçaram que o fator humano, em particular a autenticidade, a conexão emocional e o propósito de marca, continua sendo o diferencial competitivo
decisivo. Então, assim, trazendo para o nosso negócio aqui, a gente tem uma tradição de mundo de quase 60 anos, mais de 30 anos de Brasil, a gente é top of mind, a gente é reconhecido pelo mercado pela qualidade do serviço que a gente presta, e nós temos que manter, mas, olha só, manter já é um grande desafio, né? E quando a gente está falando de qualidade, eu não estou falando só da roupa bem lavada, higienizada, passada, embalada, entregue. Eu estou falando de uma fachada limpa, com cor vibrante, sem estar desbotada, uma loja bem iluminada, bem pintada, pessoal uniformizado, a loja limpa, oferecendo um cafezinho, uma água climatizada, que tem loja lá, que é o ventilador ligando, o ar tudo queimado, a pessoa fica louco você dentro da loja porque está passando calor. Ou a loja, né? Ou aquelas lojas bagunçadas, que tem alguns franqueados que entendem que muita roupa e zona o cara gosta de ver. Essa é coisa do passado, o cara gosta de ver até a máquina trabalhando. Você pode, tanto que o nosso modelo de loja, a gente deixa a máquina trabalhando, mas a bagunça da produção fica pro fundo, porque a gente não tem que ver isso. Né? Então isso gera valor e qualidade. Se eu quero ser a boutique de lavanderia, se eu quero ter um preço diferenciado, eu tenho que gerar valor para o consumidor. Ok, mas aí tudo isso que eu falei são meios. São meios. Qual é o fim? O fator humano. De um atendimento que gere experiência para esse consumidor. De alguém bem treinado. A gente tem que entender que quando o franqueado ele mesmo faz esse atendimento, a loja é muito elogiada. Mas quando fica só na mão do funcionário, nós temos de uma vez por todas entender que, infelizmente, eu não posso pegar a atual para atual atender. A menina que está passando, a menina que está sem depreciar ninguém, né? A menina que está pegando a coisa, porque ela está preocupada com a operação de produção dela, e o atendimento para ela é desvio do foco dela. Então, de uma vez por todas, a gente tem que entender que precisamos ter um especialista de atendimento para gerar essa experiência ao consumidor e, melhor, extrair o potencial daquele consumidor em termos de investimento. Porque muitas vezes a gente conversa com vários executivos no mercado aí, eu não sabia que vocês tinham isso, eu não sabia que vocês faziam isso, eu não sabia que vocês tinham aquilo outro, né? Porque é um atendimento muito pro forma, muito tirar pedido. Às vezes as pessoas acham que a gente só lá vai passar. E ficou muito claro que mesmo no varejo, já vou passar a palavra para vocês, mesmo no varejo, vende produto, supermercado, food service, não importa, né? Gerar essa experiência no atendimento humanizado, porque isso não vai substituir o humano. Faz toda a diferença. Tratar pelo nome, sabe? Entender as necessidades da pessoa, etc. Faz toda a diferença. E no mercado nosso, que está cada vez mais competitivo, cada vez as coisas estão mais iguais, se diferenciar pelo atendimento, além da qualidade, faz toda a diferença. A gente tem nos dois modelos de negócio, tanto a lavanderia especializada com a Cifasec, autosserviço com a Lavipop, nós temos pesquisa de satisfação que nós fazemos com os clientes, nas lojas que possuem o maior NPS, muitas batem ali o NPS 100, a maioria dos elogios vem citando isso. Fui muito atendido, muito bem atendido pelo dono da franquia. Fui muito bem atendido pela Carla, que é o nome da funcionária. Ele cita, ele conhece, ele sabe. Então, o humano é para isso, para criar o brasileiro. Essa conexão. O humano, de uma forma geral, mas o brasileiro mais ainda, gosta de ser bem atendido, gosta dessa exclusividade também, de ter alguém que conhece ele, que sabe o nome dele. Nossos próprios franqueados, quantos falaram para nós? Poxa, eu gosto quando chega aí, as pessoas me chamam pelo meu nome. O ser humano é assim. Né? E no autoatendimento, mesmo não tendo um funcionário, um franqueado ali na hora que o cliente chega, muitas vezes ele tem um relacionamento via WhatsApp, um CRM que vai o nome da pessoa ali, então ele consegue essa conexão também, né, personalizada. Então isso não vai ser substituído 100%. Sem dúvida, acho que o Fábio foi bem feliz ali, que ele iniciou a frase dele dizendo, né, que a tecnologia, mais especialmente no caso aqui a IA, que foi o que, sei lá, 90% do que a gente viu lá na feira foi IA, se não for mais que isso, né? Mas isso é o meio, não é o fim. E a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, para tirar processos que podem ser automatizados. O IA vai ser um impulsionador. Mas no final das contas, ao fim do dia, todos nós somos pessoas. Emoções, sentimentos, somos humanos. Então, quem não gosta de chegar numa loja e ter um contato humano, sentir a emoção do lado de lá, receber reciprocidade disso, ser bem atendido, olho no olho, sorriso, né? Um bom conhecimento, nível da informação daquilo que você quer entregar para a pessoa. Quem não gosta de chegar num lugar e ter esse tipo de consultoria no atendimento? Então, eu entendo que, embora a gente tenha toda essa solução, uma coisa que não vai mudar no varejo nunca é esse fator humano e o atendimento de excelência, porque é o que faz diferença. Então, assim, o pessoal até comentou, né? Histórias verdadeiras, gerar experiências sensoriais.
Qual é a experiência sensorial da nossa loja? Chegou aquele cheirinho. Nós temos até o cheirinho que nós vendemos, né? Aquele cheiro de 5 a sec, aquele cheiro de Lave Pop. É uma experiência sensorial, sabe? A experiência sensorial de pegar a roupa, sentir que ela tá macia, bem passada. É uma experiência. Isso a gente pode gerar para o nosso cliente, né? Esse equilíbrio que reflete entre as expectativas do consumidor, as gerações mais jovens que gostam de tecnologia com a experiência humana também, né? Principalmente a geração Z e Alpha, né? Que a gente tem que começar também a encantar o consumidor do futuro. A gente tem que começar a fazer, até conversar com o Alex esses dias, cara, a gente tem que fazer algumas ações, não de vendas, mas umas ações de posicionamento no TikTok, por exemplo, né, para suscitar a aspiração de um dia o cara ser cliente de uma 5 a sec, começando pela Lave Pop e por aí vai. Né? A gente vê então que a experiência humana jamais ela vai ser traduzida por uma IA, é o humano gerando, então a gente tem que se preocupar com isso aí. De novo, o IA, a tecnologia vão ser o meio que vão suportar e alavancar nossos resultados, mas o trato humano e a experiência que a gente gera, e por isso aí eu já entro no outro tópico que eles falaram muito, que foi um dos destaques da NRF, foi a reinvenção da loja física. Que em algum momento da história da tecnologia chegou-se a dizer, não, cara, o negócio agora é e-commerce, é plataforma, a loja física vai morrer, shopping vai desaparecer, vai ser só ponto de entretenimento e tal. E não é, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Na verdade, o Omnichannel veio para mostrar o seguinte, que uma coisa depende da outra. E não anula, elas convivem. Nós temos exemplo do nosso e-commerce. O nosso e-commerce, tirando a pandemia que ele saltou, ele é apenas um captador de clientes, que o cara entra pelo e-commerce, depois ele fica na loja. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Mas quanto cliente ele já jogou para dentro das lojas? Se não tivesse ele, quanto a gente tinha perdido? Exatamente. Né? Ele jogou. Então, assim, é a simbiose, a sincronia entre as plataformas, entre os meios, entre o Locker, entre o Dropbox, entre o e-commerce, entre o WhatsApp, entre o website, entre a loja física. Mas eles falam muito da reinvenção da loja, porque a loja tem que gerar uma experiência. E, de novo, eu vou bater nessa questão que eu falei há pouquinho da estrutura das lojas, né? E a experiência, estou falando da climatização, estou falando do cheiro do ambiente, eu estou falando de um atendimento ágil, bem feito, humanizado, preocupado comigo, me gerando, me apontando soluções que eu não sabia que muitas vezes que existia, né? A transação, tá? Então, assim, a geração do conteúdo, a questão sensorial, né? É um todo, tá? É um todo. Que tem que estar sempre se reinventando continuamente. Isso a gente viu muito lá em palestrantes, alguns comentando nos bastidores das feiras, né? O que vocês pensam sobre isso? Ô Fábio, trazer um exemplo muito simples, né? Sintetiza um pouco disso aí que você está falando e nós acabamos de viver, então tá bem fresquinho, mas um exemplo aqui do cotidiano. Almoçamos hoje em um restaurante que tem um ambiente maravilhoso, restaurante bonito. A comida estava ruim? Não, estava excelente. Estava boa, bacana. Sobremesa, então, nem se fale. Eu e o Alex pegamos 1000 calorias ali, certo? Nesse quesito, todos esses itens da experiência, estava tudo maravilhoso. O que pecaram? O atendimento. Humano. Como que foi o atendimento humano ali? A desejar. Né? Então, poxa, a gente queria fazer pedido, o garçom não vinha na mesa. Aliás, aos nossos anunciantes, esse restaurante, depois pode anunciar aqui, que a gente não tem problema, a gente cobra um jabazinho. Tô brincando. o garçom, a gente, primeiro, queria fazer pedido, ele não vinha. Quando vinha, a gente fez o pedido, no caso da sobremesa, e ele não anotou o pedido. E depois nós perguntamos, você já lançou o pedido? Não lancei o pedido ainda. E não estava ouvido, estava falando com o outro. Queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, e quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito. Imagina o investimento que foi feito ali de estrutura, de... milhões. Poxa, e tudo acaba com um pecado tão simples no atendimento, o fator humano, né? Então, de novo, a importância de tudo isso que você falou, mas reforçando de que o fator humano é que vai fazer a diferença. Exatamente. E estamos chegando ao final do nosso podcast já, nesse super resumo de NRF, que a gente poderia aqui fazer um seminário e fazer rodadas de discussão sobre cada tema, né? Mas o objetivo aqui é dar um overview, né? E só para lembrar vocês que vamos ter aqui uma turma da 5 a sec, tá? Indo para o IFA, agora em fevereiro. Tá? Daqui da francadora vamos eu, o Alex. Quem mais são nossos parceiros de viagem? O André Bernardes e a Priscila. E 2 conselheiros irão conosco, né? André Bernardes e Priscila, nós vamos para também a maior feira de franchising do mundo, que vai acontecer também nos Estados Unidos,
nós estaremos lá. E talvez lá nós vamos trazer ainda para vocês ainda mais assuntos que vão se complementar com a NRF, tenho certeza. Porque além do IFA, nós vamos também em algumas empresas, né? Fazer o tour em algumas empresas no Vale do Silício ali. Nossos tutores nessa ida, dessa comitiva da 5ASEC, será a ABF. Então a gente vai estar com um grupo de franqueadores e franqueados com a ABF. Então já tem uma série de visitas técnicas lá agendadas. Você que é o host aqui, mas eu quero aproveitar aqui para, né, só fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode estar passando na cabeça de alguns ali. O que esses três doidos, ou todos esses grupos que estão montados, o que esses caras estão fazendo para viajar e visitar essas feiras? Coisa que fala tanto de tecnologia, de outras coisas. O que esses caras estão viajando e visitando essas feiras? Olha, sabe qual é a importância disso? Porque a gente não pode se isolar no nosso mundo, achar porque 30 anos nós tivemos relativo sucesso, que os próximos 30 anos serão iguais para nós. A gente está vendo aí, desde 2020 para cá, a quantidade de novas marcas que surgiram de lavanderia. Inclusive, já vou adiantar aqui, é muito possível que no ranking das 50 maiores da ABF, a 5ASEC não figure como a maior rede de lavanderias em número de unidades, em número de faturamento, disparado, qualidade, disparado, isso não muda, e olha, os caras vão ter que dançar, sapatear muito para chegar, mas em número de unidades, Toledo, em número de unidades a gente deve ficar em quarto lugar. 3 marcas devem passar na nossa frente, não por muito, mas devem passar na nossa frente. Todas elas com 5 anos ou menos. Do modelo de autosserviço. Né? E autosserviço. Tá? Inclusive, quando nós lançamos a Lavipop, muitos ficaram em dúvida, né? Vai canibalizar, estão jogando o tiro na própria perna e tal. A gente já tinha estudado esse mercado, a gente já sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu digo assim, gente, eu estou fazendo 10 anos esse ano que eu estou à frente do negócio, e nenhuma, e eu me orgulho de dizer, eu não vou acertar sempre, eu vou errar. Mas das previsões que eu fiz até hoje, todas elas se realizaram em 10 anos. É só você pegar aí o histórico, nossas convenções, nossos encontros, tudo que eu falei para vocês, nós acertamos. Tudo. Isso eu tenho orgulho de dizer, em termos de projeções de futuro. Tá? Por quê? Porque a gente estuda, porque a gente traz empresas especializadas para nos apontar tendências, ou como viagens como essa, que a gente vai ver quais são as próximas tendências. E quando nós trouxemos a Lavipop, não era para eu trazer franqueados de fora, é para o franqueado da 5ASEC se apropriar da Lavipop e criar uma barreira de entrada. Então vocês imaginem, nós estamos falando de 2.000 operações, Alex, somando lavateria, somando lavô, somando 60 minutos. Só nessas 3. Só nessas 3, 2.000. Não vou nem botar a Lavipop na conta. Tá? São 2.000. E a 5ASEC, em 2025, cresceu quase 15% de faturamento em relação a 24. E, se não me engano, 7% de volume. Ou seja, ganhamos market share, fizemos mais volume que 24. Então o autosserviço nos atrapalhou? De jeito maneiro, porque nós somos especializados. Mas era um mercado que você, franqueado, que nós, como franqueador, podíamos ter nos apropriado. Né? E a gente retardou até o lançamento da Lavipop, ainda no trabalho de convencimento da nossa rede. Quando nós vimos que não iria de um jeito, nós abrimos para o mercado de fora, e agora estamos chegando aí, daqui a pouco mais, a 200 unidades da Lavipop. Mas 200, porque nós começamos depois. Né? O grupo hoje é o maior grupo de lavanderias. Se somar a 5ASEC da Lavipop, nós somos o maior grupo de lavanderias do Brasil. Mas a 5ASEC como marca, em número de unidades, ela está um pouquinho atrás. Todas as 4 na casa de 600 e poucas operações. Isso aí. Tá? Mas não somos mais o líder. Agora, se nós tivéssemos acordado quando nós falamos, jamais esses caras teriam chegado conosco ali. E se serve de aprendizado, né? Nós temos hoje um novo filão que está disponível aí para os nossos franqueados, que é a lavanderia compartilhada. Pessoal, condomínios. Só quero fazer um adendo disso aí. Nós cansamos de falar algumas tendências e vazou para o mercado. Porque existem associações por aí, existem, né? E aí esse franqueado nosso vai dentro de uma associação dessas e fala isso. Então isso que o Alex está falando, se vocês ficarem falando aí disso aí, alguém vai se atentar a essa oportunidade e você vai perder. Quando o Alex fala de compartilhada, para você botar compartilhado no teu território, coloque você uma 5ASEC compartilhada dentro do território. Porque se você não colocar isso aí falando, o franqueado do lado, até aquela lavanderia sem bandeira, vai botar dentro do condomínio do teu território. E aí, querendo ou não, você vai perder cliente dentro da loja. Então isso é muito... Eu quero fazer esse alerta, Alex, porque nós já cansamos... Por exemplo, há 60 minutos não lançou uma franquia de locker? Sim. E tá dele bombar. Mas quem foi que trouxe o locker para o Brasil? 5ASEC. Nossa.
Entende? A velocidade de A velocidade. Então o cara que está falando assim, tem uma grande oportunidade da 5A-SEC o ano que vem retomar o posto em primeiro lugar. E sabe como ela pode retomar? Você, franqueado que está nos assistindo, e aqui eu vou fazer um chamamento para você. Isso aqui não é venda, não. Eu estou blindando o teu mercado, o nosso mercado. E vou dizer, compartilhada não tem taxa de franquia. Só tem um setupzinho, não tem taxa de franquia. Então você pode colocar dentro lá, né? Dentro uma compartilhada dentro do condomínio, você vai ganhar nas duas pontas. Com custo. Inclusive, nós temos uma parceria aqui com um fabricante, um fornecedor de máquinas, que você não vai nem precisar praticamente investir em máquina. Então, aproveite essa oportunidade. Se você não acordar, alguém vai acordar. E talvez quando você acordar, alguém já tomou o teu mercado. Então, esse é o alerta que a gente faz. A gente está aqui para ajudar, nós somos um time só. Tá? E aí, respondendo a tua pergunta, eu só quero fechar para passar para o Alex de novo. Por que a gente vai para essas feiras? Para isso, para adiantar tendências e para proteger o nosso negócio. Né? Proteger as nossas marcas, proteger a 5A-SEC, principalmente, que é a maior. Né? A Lavipop nasceu para ser um escudo para a 5A-SEC. E muitos franqueados da Lavipop vêm me dizer, Fábio, aquilo que eu não processo, eu indico a 5A-SEC. Até vou citar o Fábio da Lavipop, Baida. E ele me falou, coisa que eu não faço aqui, eu indico a 5A-SEC mais próxima. Então ela é um escudo, sabe, ela é um parceiro que está ali para ajudar. E no futuro nós vamos ter uma convenção só de 5A-SEC e Lavipop by 5A-SEC. Nós somos um grupo só, cada um no seu nicho. Desculpa, mas eu tive ontem também uma reunião com a Cláudia, franqueada de Campinas, da Lavipop de Campinas, né? E ela disse isso para mim também. Quando alguém chega lá com roupas, eu indico a 5A-SEC, eu não falo outra lavanderia. Eu indico a 5A-SEC aqui em Campinas. E citou lá, que indica a 5A-SEC da Avenida Brasil. E se nós tivéssemos 2.000 autosserviços fazendo isso, então, quanto mais clientes 5A-SEC teria, mesmo com o mesmo número de unidades? Abertura, porque a gente não capta. A bag, que seria o produto da compartilhada, representa 1%. Dói, né? Porque a gente tá virando pole position da ideia, retardatário da execução. Infelizmente, mas eu tenho certeza que nós estamos aprendendo com isso, né? Então, vamos encerrar essa pergunta dizendo o seguinte: a gente viaja para essas feiras que a gente não estava indo tanto antes, porque já tinha muito incêndio para apagar aqui dentro. Uma vez apagado o incêndio, a locomotiva nos trilhos, com velocidade, a gente tem que se abrir para outras coisas, para antecipar tendências, antecipar tecnologias, preparar a rede para os próximos 30, 60 anos. Então esse é o objetivo. Ela é muito instrutiva. Claro, a gente tem que fazer os filtros. Não é tudo que a gente vê que a gente vai aplicar. Né? A gente tem que priorizar algumas situações. Mas quando a gente lançou alguma coisa, vocês podem ter certeza, você que está nos vendo e nos ouvindo, né? A gente estudou, a gente tem certeza que aquilo vai dar certo. Eu me orgulho de dizer, todas as projeções, pegue lá os vídeos, pegue as apresentações que eu fiz, que eu adiantei para vocês de 10 anos, cara. Felizmente acertamos todas. Todas. A gente errou aqui inteiramente em outras situações. Né, uma promoção que não foi assertiva, uma decisão que nós tomamos aqui ou ali, mas o que nós lançamos de tendência, todas elas se concretizaram. Então, isso, acho que traz segurança para você escutar quando esse time aqui está falando, porque tem propriedade por trás, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, e quando a gente não tem o recurso dentro de casa, a gente busca o recurso de fora. Né? Certo? É isso aí. Bom, e aí, para fechar essa pós-NRF aqui, da nossa francadora, das nossas marcas, uma coisa que eles falaram, que inclusive eu queria ler aqui para vocês, que diz o seguinte: além disso, as conversas apontaram para uma nova realidade que propósito, cultura e responsabilidade social são tão importantes quanto tecnologia. Eu vou repetir que isso aqui é importante. Além disso, as conversas apontaram para uma nova realidade em que propósito, cultura e responsabilidade social são tão importantes quanto tecnologia. E aí, assim, várias ações nossas tecnológicas. Às vezes não é o melhor plástico, brilhoso, mais bonitinho, bem apresentável, mas o compostável, ele atende essa geração nova, porque a geração atual um dia vai sair do mercado. Se eu ficar teimando só com plástico brilhoso, que é muito bonito, etc e tal, eu não atendo o alfa, eu não atendo o Z. Eu tenho que ter os dois e saber trabalhar com os dois, por exemplo. Estou dando um exemplo. O cabide reciclável, né? O químico biodegradável. Principalmente aberto, a gente tem que estar aberto às mudanças do mercado. Não somos nós que
que determinamos como vai ser o mercado. É do nosso jeito e pronto. Não é do nosso jeito. Exatamente. Aí a questão da cultura da nossa empresa, nosso jeito de fazer, o jeito 5 a SEC de fazer as coisas. Né? Agora você está falando aqui do nosso jeito de tocar a roupa, do coração, do atendimento. Nós vamos treinar o pessoal. Nós temos que ter essa expressão no peito. Nós temos que realmente passar o valor que as roupas como nova por mais tempo, só a 5sec pode entregar isso aí. E essa mensagem é poderosa, porque ela está na mão do que você acabou de falar aí, que tem a ver com a sustentabilidade, né? E a sua roupa nova por mais tempo, a gente viu muito disso lá. Reuse, remarketing. Economia circular. Economia circular. Né? E aí para encerrar, eles falam assim que não só isso atende a expectativa dos clientes, como também constrói relacionamentos duradouros. E esse é o objetivo, que nós construamos um relacionamento duradouro com os nossos consumidores, para que ele tenha um lifetime value o maior possível conosco, né? Gerando recorrência. Aquele franqueado que faz o cálculo de LTV, ele sabe o que a gente está falando. Né? Ele sabe o quão é importante. Claro, nós tínhamos, de tanto nós batendo essa tecla, trazer até um dado que o Alex me apresentou na última reunião de diretoria, que no ano de 2025, pela primeira vez, em 10 anos que nós estamos aqui, nós aumentamos a retenção de clientes. Porque nós sempre falamos para vocês que nós chegamos aqui, só botar cliente para dentro não vai dar, porque isso é finito. Temos de uma base de clientes novos. Exatamente. Então, pela primeira vez, é tímido ainda o crescimento, mas já é um crescimento, né? Onde nós aumentamos a retenção de cliente. E isso tem que ser nosso mote sempre. Né? Até porque a concorrência aumenta. Se a concorrência aumenta, a lavanderia mesmo que se posicionou como autosserviço, o Leandro, que acho que é o CEO e fundador lá, falou: não, agora eu quero começar a trabalhar a questão da especializada. Lavanderia, trabalhar com especializada. Inclusive, já tentou levar até profissionais nossos aqui. Né? Por uma cláusula de não concorrência, não foi. Certo? Mas tentou. Foi você, Toledão? Né? Dessa vez não foi o Toledão. Mas aqui o Toledão ia ganhar muito mais, né, Toledão? Eu sou 5 a 7. Exatamente, tá lá ver. Bom, se essas minhas considerações, esse do meu resumo, palavras finais aí, Toledo, Alex, por favor. Não, muito rapidamente, é muito importante da nossa parte poder passar um pouco do que a gente viu, sentiu e viveu. Claro que é um bate-papo desse daqui, a gente não consegue passar tudo que a gente presenciou lá. Mas a sensação que eu fico é justamente essa, da gente tá tirando uma venda dos olhos e ciente do que está acontecendo no mundo. Por mais que muita coisa a gente viu lá, né, passa por um modelo de negócio, por um segmento diferente do nosso, você tá o tempo inteiro olhando ali, pensando assim, cara, que disso aqui eu aproveito para o meu negócio? O que disso aqui eu posso trazer como, se não como uma solução no dia a dia, pelo menos como um aprendizado? Eu acho que é aí que a gente ganha, porque são muitos insights, muitas coisas boas, eu tenho certeza que ao longo desse ano a gente vai trazer muita proposta, muito projeto para ajudar o franqueado que no final ajuda o nosso cliente. E a nossa missão aqui é essa, tá facilitando a vida do cliente. Cliente esse que paga a nossa conta. É isso aí. Bom, não vou falar mais de NRF, a gente já falou bastante aqui dos principais assuntos, mas eu acho que essas visitas abrem a nossa mente e abrem também a mente do franqueado. Por isso nós estamos levando alguns franqueados para as próximas 2 missões, o IFA e o MUFC, na sequência em março, mas eu já vou adiantar aqui o convite, né, para os franqueados, para que eles possam se programar, se preparar, porque nós teremos também um evento no final do ano, uma missão em outubro, que é a Detergo, lá na Itália, em Milão, onde é uma feira, uma das maiores feiras do mundo, especificamente de lavanderia. Então, nós vamos buscar novas tecnologias específicas para a lavanderia, vamos fazer um programa ali, um pacote, né? Essa é na nossa praia, né? Essa é na nossa praia, mais ainda, né? Bem diretamente, né? Com visitas técnicas também. E aí nós novamente faremos esse convite o quanto antes, mas nosso foco agora é a convenção. Na sequência, a gente vai estar, talvez até na própria convenção, divulgando esse pacote. É muito importante que os franqueados pudessem se programar na medida do possível de cada um, eu sei, mas para fazer essa missão junto conosco. Né? Seria legal levar uma delegação da 5sec, da Lave Pop, que seja também, caso queiram conosco, para estarmos nessa feira, que é uma das maiores do mundo, lá na Itália, em Milão. Em Milão. Vai ser em outubro desse ano. Já temos alguns nomes confirmados, eu estarei, obviamente, junto, a Ingrid vai estar comigo, o Nivaldo, o nosso conselheiro Tibério também já estão confirmados que irão conosco, dos 2 conselheiros, mas a gente quer montar uma delegação, né? Mais gente da franqueadora, mais gente de franqueados, para uma delegação, e a gente vai fazer alguns roteiros exclusivos lá para algumas visitas, né? Então vai uma delegação
da 5ASEC seria bacana. Se não for possível, pelo menos 4 ou 5 representantes nossos da 5ASEC estaremos lá nessa maior feira, porque a gente quer ver também soluções de produtos, soluções de equipamentos, de máquinas e etc., tecnologias que possam agregar e deixar a 5ASEC ou a Lavipop na vanguarda do setor, né? Sem dúvida. Gente, então foi isso. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. Espero que esse resumo da NRF 2026 tenha servido para você aí, para gerar alguns insights também para sua operação. Deixe seus comentários aí, mande o WhatsApp para nós, é bacana. A gente tem mais 2 feiras que também a gente vai fazer. Depois do IFA, a gente faz um pós-IFA, depois faz um pós-MUFC, né? Trazendo essas novidades para vocês, que a gente está aqui cada vez querendo construir a 4 mãos o nosso futuro e, na verdade, a gente é um gerador de insights. Quem executa na ponta é vocês. E que as próximas iniciativas da nossa franqueadora você possa executar com rapidez, diligência e eficiência para a gente deixar o concorrente na poeira. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Até a próxima.